Uma Família da Pesada, um desenho que já tem mais de 20 anos e construiu um legado enorme nos Estados Unidos e deixou diversos ensinamentos para o mundo todo. Para algumas pessoas, ele é só um desenho bobo com um humor específico, aonde não tem qualquer profundidade nele, enquanto para outras, ele carrega diversas críticas sociais e políticas, podendo ensinar para o público mais adolescente o que é o mundo, todas as suas hipocrisias e tudo o que há de ruim nele. Existem diversas coisas obscuras nas críticas do desenho que podem agregar muito na vida de todas as pessoas, e é uma pena que Uma Família da Pesada tenha virado na mente de algumas pessoas só mais um desenho nonsense de humor que não tem qualquer sentido. Porque esse desenho é muito mais profundo do que ele aparenta, e ensina muitas coisas cruciais para as pessoas. E eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje. Hoje eu vou mostrar um cenário diferente do que você já imaginou Uma Família da Pesada. Vou mostrar um olhar mais profundo do conceito do desenho e de vários episódios. Vamos pro vídeo. Para você que não me conhece, tá aqui no canal pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Phantom e faço vídeos analisando os impactos sociais dos desenhos e dos jogos, tentando olhar eles de maneira mais profunda do que geralmente eles parecem ser. Então, se não quiser ficar de fora dessa brisa filosófica toda pipocando na sua semana, já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos. E como a gente vai falar um pouco sobre política nesse vídeo, eu quero avisar que esse vídeo não tem nenhum lado político. A gente tá aqui só pelo conhecimento e troca de ideia mesmo. Por favor, não discutam nos comentários sobre política, já basta o caos e as brigas do ano passado e eu não aguento mais, por favor, não façam isso. E com todos esses avisos dados, vamos continuar o vídeo. Como eu já mencionei no começo do vídeo, Uma Família da Pesada é coberto de críticas sociais e políticas, e já vemos uma grande crítica na raiz do desenho. Uma Família da Pesada tem o nome original de Family Guy, ou seja, um cara de família. Mas como esse nome traduzido ia ficar um pouco ridículo no português, eles adaptaram para o que a gente tem hoje. Esse nome do Family Guy remete ao tradicionalismo, que é uma filosofia política conservadora, já que nessa doutrina do tradicionalismo é comum os homens de valores serem os homens chefes de família, por assim dizer. Esse tradicionalismo, que também é conhecido popularmente como conservadorismo, busca valorizar o modo de vida e os valores que deram origem à sociedade. Um exemplo do tradicionalismo é a própria família de Uma Família da Pesada. O modelo de casamento do Peter e da Lois é um modelo que já foi recorrente há muito tempo atrás, e é um modelo tradicionalista. O Peter trabalha e ganha o sustento da família, enquanto a Lois é dona de casa e cuida das tarefas domésticas e dos filhos. Um modelo de casamento bem comum na sociedade, principalmente nos séculos passados. Na própria abertura do desenho no inglês, fala sobre valores conservadores que a sociedade havia perdido, e que aquela família tinha a sorte de ter um cara de família, referenciando ao Peter Griffin. Só que essas informações que eu dei no comecinho do vídeo, eu acho que algumas pessoas já pegaram algumas coisas curiosas nesse desenho. O desenho fala sobre um cara tradicional e de família, que na narrativa a gente vê que de família e bonzinho não tem nada. Ele em diversos episódios já traiu a Lois, negligenciou a atenção para os seus filhos, recusou o amor e o carinho que as suas amizades proporcionavam para ele, e ele também tomou atitudes bem questionáveis no geral. E já vemos aí na raiz do desenho uma grande crítica social ao tradicionalismo, onde o Peter é um reflexo de muitas pessoas supostamente de família que temos na sociedade. Boa parte do sofrimento da família do Peter é consequência das suas ações como pai. Em uma cena do desenho, ele mesmo diz que só virou pai porque não gostava de usar camisinha e acabou engravidando a Lois. Uma ação obviamente cruel. Ninguém deve colocar filhos no mundo se não for por vontade de dar amor e carinho para eles, o que não vemos saindo de Peter para os seus filhos, principalmente pelo tratamento que ele dá para Maggie, que é a sua filha do meio. E o pior ainda é esses homens serem vistos socialmente como homens de família e confiáveis, quando na verdade eles são o oposto das duas coisas. E Peter Griffin é um reflexo de como o tradicionalismo pode ser abusivo e como os, entre aspas, chefe de suas famílias são a causa do sofrimento de diversas pessoas, principalmente a causa do sofrimento dos filhos deles, que nem sequer pediram para nascer e têm diversos maus tratos no decorrer de suas vidas. E dessa forma, o desenho, na sua essência, faz duras críticas ao conservadorismo e consegue cativar e fazer as pessoas refletirem sobre vários pontos negativos sobre essa visão política e social. Mas, para balancear, por assim dizer, o desenho também faz duras críticas ao sistema social e governamental oposto ao conservadorismo, que é chamado de progressismo. Vamos entender esse lado também agora. O desenho também nos mostra os pontos negativos da política progressista através de Brian Griffin, o cachorro e também melhor amigo do Peter.
Mas antes da gente aprofundar o Brian e a sua política, é muito importante a gente explicar para todo mundo o que é o progressismo. Progressismo é uma visão política que nasceu lá atrás no Iluminismo, onde ele tenta desconstruir ao máximo coisas negativas, de acordo com o ponto de vista progressista, que a sociedade construiu. E uma dessas coisas que ele tenta desconstruir é essa ideia de família tradicional, onde temos um homem, que ganha o pão, e uma mulher, que cuida da casa e dos filhos. O progressismo busca a evolução tecnológica, social e econômica da sociedade. E uma mulher, por exemplo, se submeter a ser somente uma dona de casa e não buscar conhecimento e independência é negativo para o progressismo, já que essa mulher poderia ser o próximo gênio da sociedade. A própria Lois é um exemplo disso no desenho. Ela mesma já se mostrou muito inteligente e coberta de dons. Talvez ela e mais algumas mulheres no mundo todo que aceitaram esse estilo de vida conservador pudessem ter ido muito mais além em suas vidas e pudessem ter conquistado coisas importantes se elas não tivessem se submetido a ser somente uma esposa e uma mãe. E vemos diversas falas progressistas que ressaltam tudo isso que eu falei no personagem Brian, mas também vemos através dele o quanto as pessoas que fazem parte do progressismo muitas vezes não agem de acordo com o que pregam. Brian é um escritor de romances que prega o quanto o amor é belo e prega o quanto o mundo pode ser melhor se todos colaborarem com seus semelhantes. Mas muitas vezes no desenho vemos o próprio Brian, que prega tudo isso, sendo violento, agressivo e desrespeitoso. Ele mesmo se aproveitou várias vezes da fragilidade e inocência de algumas mulheres para dormir com elas. Não as enxergou de igual para igual e só viu elas como um pedaço de carne que ele poderia comer. O Brian também já admitiu ter sentimentos pela Lois, que é a esposa do seu melhor amigo, que acolheu ele e tirou ele da fome e do sofrimento. Ele também já teve um caso com o pai do personagem Quagmire, que é um dos amigos do Peter. O pai do Quagmire é uma mulher trans, e o Brian, a pessoa que prega pelo amor e por menos preconceito, não queria ser visto por aí com uma mulher trans. E no fim, ele magoou os sentimentos de mais uma mulher por ter um preconceito dentro dele, sendo que ele é o que mais prega que a gente tem que respeitar todas as pessoas. E é bem poético ver que no desenho existe uma rivalidade entre o Quagmire e o Brian. O Quagmire é uma pessoa que mostra o tempo todo que quer sair com diversas mulheres e dormir com várias, mas ele não esconde isso de ninguém. Quagmire não se finge de romântico e profundo só para levar mulheres pra cama, ele é sempre bem direto. Diferente do Brian, que usa essa carta de desconstruído para sair com alguma mulher e se aproveita dessa posição de, entre aspas, desconstruído que ele tem. Assim como Peter é um reflexo de diversos conservadores, Brian também é um exemplo de diversos progressistas que temos por aí no mundo afora. O desenho critica diretamente essas duas posições políticas e muitas hipocrisias que as pessoas que seguem à risca essas doutrinas têm na sociedade. E com essas representações, a gente pode finalmente ir para o ponto-chave desse vídeo. Como um desenho de humor pode explicar tão bem um assunto tão complexo como política? Vamos lá que eu explico também. Agora que a gente já conheceu um pouco dos dois personagens que fazem alusão a políticas opostas, que é o Peter com seu conservadorismo e o Brian com seu progressismo, vamos focar na política que a série pode te ensinar. O desenho em diversos episódios faz várias paródias dos presidentes que os Estados Unidos já teve, faz críticas com o seu lado político, seja progressista ou conservador, e mostra para o espectador o lado negativo do progressismo e do conservadorismo, de ambos. Já mostraram o lado político negativo do Obama, do Trump, do Biden e de diversos outros líderes políticos que vários países já tiveram. E isso traz um conhecimento para o espectador de forma mascarada como entretenimento. Você literalmente aprende sociologia e política enquanto está assistindo e dando risada, vendo as trapalhadas daquele pessoal. Seu entretenimento assistindo esse desenho vira uma aprendizagem. Mesmo que você pense que a gente não pode aplicar o Family Guy nas nossas vidas, porque é ambientado nos Estados Unidos e suas críticas são em grande maioria dos presidentes locais, saiba que esse pensamento é equivocado. Dá pra gente aplicar a política brasileira facilmente em Family Guy e em todas as suas paródias dos presidentes. Os presidentes ou candidatos à presidência dos Estados Unidos são iguais aos nossos praticamente, com uma ou outra diferença leve que tem por aí. E eles são quase iguais, porque apesar de serem pessoas diferentes em lugares diferentes, eles seguem as mesmas doutrinas. Os políticos da esquerda progressista do Brasil são praticamente iguais aos dos Estados Unidos, pelo menos no ponto de vista social, porque no econômico é um pouco diferente, é claro. E o mesmo vale para os conservadores de direita. Os cavaleiros são os mesmos, só muda o local da guerra.
Inclusive, seria muito bacana se a gente tivesse algo parecido aqui no Brasil, se a gente tivesse um desenho que fizesse essas críticas sobre os governantes e as críticas da ideologia política de ambos os lados. Quer dizer, eu não sei se seria bacana porque as pessoas iam se atacar por causa do desenho, mas construtivo eu tenho certeza que seria para a sociedade. Seria construtivo porque quando você observa os pontos negativos dos dois lados políticos, você vai formando seu pensamento crítico. Um desenho com uma família da pesada contribui muito para isso, para você achar o seu lugar ao sol e descobrir se é de esquerda, de direita ou de centro. E você aprende tudo isso dando risada e se divertindo com os personagens dele. É como se fosse um conhecimento inconsciente que você consegue assistindo. E isso é muito louco, não é? E o mais legal ainda do desenho é ver como ele deixa para sua interpretação o que é melhor para sua vida. Seria melhor ser um progressista ou ser um conservador? Porque a gente vê na série um personagem progressista como Brian sendo infeliz e niilista de como o mundo parece não ter conserto, sobre como as classes sociais nunca vão deixar de existir e em como a sua vida pode soar insignificante para ele. E em contrapartida, a gente vê o Peter Griffin sendo mega feliz com a sua esposa Lois, sendo engraçado e curtindo a sua vida, mas em troca do sorriso dele, seus filhos são infelizes e a sua esposa muitas vezes também é infeliz. Será que compensou ele ter uma família conservadora se só ele mesmo é feliz nesse modelo, ao invés de deixar todo mundo feliz com ele? Será que valeu a pena para ele trazer todo esse sofrimento para as pessoas ao redor dele? Ou será que compensou ser progressista, no caso do Brian, e sentir um vazio enorme na sua existência e uma grande solidão todos os dias? Essa resposta eu deixo para vocês refletirem por si mesmo. Se quiserem compartilhar aqui embaixo, sintam-se livres. Eu só peço para ter respeito com a visão política do próximo, é claro. Já que uma das coisas que é representada na série também é que não temos um lado político perfeito. Estamos longe de ter um sistema decente na sociedade, seja de esquerda ou de direita. E mais importante que isso, é mostrado que mesmo com diferenças, um progressista e um conservador podem ser melhores amigos, como é o caso do Brian e do Peter, um ensinando para o outro de forma construtiva, visões sobre a vida e fazendo do mundo um local menos agressivo e solitário. Então, da próxima vez que você que assistiu esse vídeo estiver assistindo Uma Família da Pesada, saiba que você está fazendo algo legal para o seu conhecimento, aprendendo uma questão difícil da vida que é a política, de forma divertida e não maçante. Ame também o seu próximo e não odeie ele porque ele votou em uma pessoa que você julga ser ruim. Você e ele têm tudo para serem melhores amigos, mas você pode ter deixado esse carinho desaparecer por causa de política e falta de compreensão. Siga o exemplo do Brian e do Peter, porque o mundo está precisando para ele ser um lugar melhor. E esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero reforçar de novo que se você for comentar alguma coisa com cunho político, tenha respeito pelo comentário do próximo. Ninguém aqui quer o seu mal e, conversando de uma forma legal sobre esse assunto, a gente vai evoluindo como sociedade e como indivíduo. Às vezes o cara que é do lado político que você não gosta, pode te ensinar uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. E se você gostou do vídeo, eu peço o seu like e a sua inscrição para não perder a próxima brisa filosófica que eu vou trazer para cá sobre alguma animação ou jogo. Até a próxima, galerinha!